de um garotinho que chegou para sua mãe e disse: Mamãe, eu já tenho mais de 3 metros de altura. A mãe olhou para o menino e falou: Querido, você já é um homenzinho grande, mas ainda não tem tudo isso de altura. O menino falou: Tenho sim, mamãe, eu medi, eu tenho mais de 3 metros de altura. A mãe, então, curiosa para saber como o menino tinha se medido, perguntou: Mas como você se mediu? Como é que você sabe que você tem mais de 3 metros de altura? O menino, então, pegou uma régua e disse: Tá aqui, mamãe, eu tenho mais de 3 metros de altura. Infelizmente, muitas pessoas se parecem com esse menininho, se acham maiores do que são, ou mais importantes do que são, e todos nós certamente lutamos com esse sentimento, às vezes, de grandeza, de orgulho, de autossuficiência. Todos nós certamente lutamos com um coração orgulhoso, com um coração autossuficiente. Conta-se que certa vez o fundador da televisão CNN disse, o nome dele era Ted Turner, ele disse: se eu tivesse apenas um pouco de humildade, então eu seria perfeito. Se eu tivesse um pouco de humildade, então eu seria perfeito. O orgulho faz parte do coração humano. O orgulho ele é expresso de diversas formas pela natureza humana. E na nossa mensagem de hoje, do livro de Naum, nós vamos ver como Deus lida com a autossuficiência, como ele humilha aqueles que são soberbos de coração e, ao mesmo tempo, traz salvação para aqueles que nele confiam e se humilham debaixo da sua boa mão. É por isso que hoje nós vamos falar sobre o leão, a feiticeira e a meretriz. São 3 metáforas que nós encontramos em 2 textos do livro de Naum, que descrevem a Assíria como um leão orgulhoso, ou como uma feiticeira e meretriz que seduz as nações de maneira muito sagaz, de maneira que envolvia os outros reinos, atraía os outros reinos e depois utilizava deles de um modo que prejudicava as outras nações. E é por isso, então, que eu quero primeiro pensar com vocês aqui na primeira metáfora que está lá em Naum, capítulo 2, versículos de 11 a 13, a gente vai depois ler esse texto, em que Deus é apresentado como aquele que abate o leão autossuficiente. Os reis assírios gostavam de se retratar como leões ferozes na batalha, e vários deles, em muitos dos seus textos, dos seus anais, descrevem a si mesmos como leões fortes e poderosos que atacam os seus inimigos. Por exemplo, Tiglat-Pileser I, um dos grandes imperadores neo-assírios, ele é praticamente o fundador do Império Neo-Assírio. Ele disse o seguinte: eu deixei a minha carruagem e tomei lugar à frente dos meus soldados. Olha que rei corajoso. Eu fui corajoso como um leão e avancei triunfantemente. Um outro rei, Senaqueribe, avô do Assurbanipal, que era o imperador da época de Naum, Senaqueribe disse: eu me enfureci como um leão e dei ordens para que marchassem em direção à Babilônia contra Merodach-Baladã, que era o rei de Babilônia. Não apenas Senaqueribe, mas o próprio Esaradom, pai do Assurbanipal, disse o seguinte: eu me enfureci como um leão, coloquei a cobertura da minha armadura, o meu capacete, símbolo de vitória. Todos esses reis se retratam, todos esses reis se descrevem como leões furiosos na batalha que atacam os seus inimigos para alcançar a vitória. Esse tema está muito presente ao longo dos relevos, das imagens, dos textos dos assírios, e é por isso que Deus vai usar a ideia de um leão sendo caçado por ele para descrever o final desse império que se achava autossuficiente e poderoso. O próprio Assurbanipal, imperador na época em que Naum estava desenvolvendo o seu ministério, descrevia tanto homens, reis, quanto leões, todos eles como sendo impotentes diante do seu ataque.
Ou seja, os assírios não apenas se descreviam como leões na batalha, mas eles gostavam de retratar a si mesmos como caçadores de leões. É muito comum nós encontrarmos descrições de reis assírios relatando, descrevendo a sua caça aos leões. Afinal, esse era um tipo de animal muito comum ali na região do Eufrates. Veja o que diz Assurbanipal, o imperador da época de Naum. Entre os homens, reis, e entre os animais, leões, todos são impotentes diante do meu arco. Assurbanipal também, numa outra descrição, fala como ele apanhou, como ele caçou um leão e assim busca retratar a si mesmo como um guerreiro valente. Ele diz: eu sou Assurbanipal, rei do universo, rei da Síria. Em meu poder apanhei um leão feroz da campina pelas suas orelhas. Com a ajuda de Ashur-Ishtar, dama da batalha, eu perfurei o corpo do animal com uma lança. É muito comum, então, nós vemos essas descrições dos reis assírios ou como leões corajosos na batalha ou como caçadores de leões, para mostrar que se eles são capazes de subjugar o rei dos animais, o leão, eles também são capazes de subjugar e de oprimir os reis das outras nações. Veja como alguns desses quadros ilustram Assurbanipal como um grande caçador. Aqui você tem a figura de um rei assírio caçando um leão, perseguindo um leão. E aqui você tem duas gravuras do próprio Assurbanipal, um deles segurando o leão pela jugular e no outro enfiando uma lança dentro da boca do leão. Era assim que eles se descreviam. E não é à toa, então, que Naum, no capítulo 2, versículos 11 a 13, vai descrever Deus como aquele que põe fim ao reino desses leões poderosos. Veja o que diz Naum, capítulo 2, versículos 11 a 13. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes e estrangulava animais para suas leoas e que enchia suas covas de presas e suas tocas de vítima? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Todo esse contexto histórico, então, nos prepara para essa descrição dos assírios, do rei assírio, do exército assírio como leões. Leões que caçavam as suas presas. Leões que estabeleceram o seu império de uma maneira tão segura e tranquila que, como diz a NVI no finalzinho do versículo 11, eles não tinham nada a temer. Essa expressão, não ter nada a temer, significa que eles viviam em paz, que nada os ameaçava. Essa mesma expressão, por exemplo, vai ser usada pelo profeta Miqueias, lá no capítulo 4, versículo 4, quando ele apresenta uma descrição de um cenário paradisíaco de paz, e fala assim: todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará. Essa expressão, ninguém os incomodará, é a mesma expressão que nós encontramos na NVI, aqui na 1:2:11, como sem nada a temer. Os assírios eram ferozes, os assírios atacavam os seus inimigos, eles estrangulavam os seus inimigos e eles tomavam os despojos. Nós já descrevemos um pouco a sua maneira agressiva de atacar os outros reinos. E Deus agora começa a fazer algumas perguntas retóricas que, ironicamente, mostram que o Império Assírio já não tem mais todo esse poder e já não tem mais toda essa grandeza. Esse mapa aqui ilustra para nós o tamanho do Império Assírio. Eles tinham se expandido até os Montes Zagros, ali pertinho da Pérsia. Eles tinham alcançado bem o coração do Egito, tinham entrado, tinham conquistado a cidade de Noamon, que era a cidade de Tebas. Eles tinham expandido o seu reino para o norte, e eles pareciam, então, um reino insuperável, um reino inconquistável. E Deus está dizendo: vocês terão um fim. Vocês experimentarão o término do seu poderoso império.
Quando Naum fala dos despojos e da caça, nós somos lembrados aqui de uma declaração do próprio Assurbanipal, aquele imperador, que dizia o seguinte: ao comando de Ashur-Ishtar, os deuses da Síria, eu entrei nos seus palácios e ali fiquei alegre. Eu abri as casas dos tesouros e amontoei prata, ouro, propriedades e bens, levei-os para fora e os contei como meu despojo. Assurbanipal aqui está se gabando dos despojos que ele tomou dos outros povos, daquilo que ele conquistou das outras nações, e Deus agora pergunta: onde está o leão que caçava o bastante? Onde está agora aquela toca dos leões, aquele leão que caçava para os seus filhotes, que enchia suas covas de presas e tocas de vítimas? Onde está o leão? Essa pergunta retórica indica para nós que o Império Assírio chegará ao seu fim. Todo o capítulo 2, todo o contexto do capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 10, vem descrevendo para nós como será essa conquista de Nínive, a capital da Síria, essa cova onde a caça, onde os despojos eram guardados. De uma maneira rápida, de uma maneira agressiva, e Nínive seria atacada e conquistada. A queda de Nínive, como eu mencionei na última pregação, é um mistério para muitos estudiosos, mas Naum já havia anunciando que esse grande império um dia cairia. E aí nós temos a afirmação de Deus de que ele estava contra Nínive. Deus estava contra a capital daquele império. Deus se opunha à maneira orgulhosa e soberba como eles atacavam as outras nações e tomavam os seus despojos. E aquela nação que se achava poderosa, aquela nação que se achava suficiente com seus carros de guerra, com a sua espada, Deus diz: eu vou queimar no fogo seus carros de guerra. Aquilo que os assírios diziam fazer com os reis inimigos, Deus diz agora para os assírios: eu vou queimar o carro de guerra de vocês, e a espada de vocês já não vai matar mais ninguém. Na verdade, a minha espada vai matá-los, vai dar fim a esse império soberbo e autossuficiente. Deus então diz: eu estou contra ti. E a apresentação aqui de Deus como Senhor dos Exércitos por Naum, no capítulo 2, versículo 15, perdão, capítulo 2, versículo 13, nos lembra que o Senhor é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro soberano. Essa expressão Senhor dos Exércitos descreve um rei que comanda um exército, que comanda o exército dos céus, que comanda o exército de Israel, mas que também está acima do exército de qualquer nação. Olha só como Isaías 37:16 descreve esse Deus glorioso que põe fim ao soberbo império da Síria. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado sobre os querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Só Deus era o rei universal de fato. Os imperadores assírios gostavam de se descrever como os reis dos 4 cantos do universo. Mas o Senhor dos exércitos está dizendo para eles: eu sou o verdadeiro rei. E a voz dos seus mensageiros já não mais se ouvirá, diz Naum no capítulo 2, versículo 13. Enquanto o capítulo 1 de Naum termina falando da voz de um mensageiro que anuncia boas novas para Judá, que seria liberta daquele poder opressor da Síria. O capítulo 2 termina falando de mensageiros que já não existem mais, porque o Império Assírio já não existe como um reino. Deus colocaria fim aos assírios. Eles descobririam que, na verdade, eles eram apenas um instrumento de Deus para exercer juízo contra as outras nações e nada além disso. Eles se achavam donos do seu próprio destino, mas eles não sabiam que eles eram apenas a vara na mão de Deus para julgar as nações que também tinham sido soberbas e autossuficientes. Veja o que diz o profeta Isaías, um pouco antes de Naum. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é instrumento do meu furor.
Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Deus põe fim ao soberbo. Os assírios se achavam inconquistáveis, superiores, imbatíveis. Eles se apoiavam no seu próprio poder. E Deus claramente se coloca contra eles e mostra: vocês não passam de um instrumento nas minhas mãos, que soberanamente governo a terra e a história. Vocês só tiveram essas conquistas porque eu, como soberano, permiti. E Deus, então, como Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra, ele se opõe, ele resiste ao soberbo. Como na história de Saul, que ao receber a ordem de Deus para conquistar os amalequitas, para destruir completamente os amalequitas, decide fazer a conquista do seu próprio jeito e preserva alguns animais que deveriam ser destruídos. E ele se acha mais sábio do que o próprio Deus. E ele se acha mais estrategista militar do que o próprio Deus. E a resposta de Deus para Saul por meio de Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 15, é: o Senhor te rejeitou. Deus se opõe aos soberbos. Conta-se a historinha de um menino que, numa viagem de férias com seus pais, eles estavam passeando pelo Grand Canyon, e o guia então mostrou para eles uma fenda que havia ali no Grand Canyon e disse: olha, isso daqui tem mais de 1,5 km de profundidade, isso daqui é muito fundo. E os pais ficaram admirados com aquela paisagem, olhando tudo em volta, e quando eles se viraram para sair dali, o menininho virou para baixo sobre aquela fenda e cuspiu ali, naquele abismo. Quando ele chegou em casa à noite, ele anotou no seu diário: hoje o meu cuspe alcançou mais de 1,5 km de distância. O menininho, focado em si mesmo, olhando apenas para si, deixou de contemplar toda aquela grandeza que os pais estavam admirados. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós estamos centrados tão em nós mesmos, naquilo que nós fazemos e naquilo que nós realizamos, que esquecemos de ver o que Deus está realizando ao nosso redor, nas vidas das pessoas que nos cercam. Nós não estamos livres dessa mesma arrogância que os assírios enfrentavam. Quantas vezes nós nos gabamos das nossas conquistas, contamos para os outros sobre as situações em que fomos bem-sucedidos, a fim de receber um reconhecimento, seja numa nota excelente que tivemos na faculdade, seja num projeto de trabalho em que fomos aprovados, seja no elogio de um chefe. Nós queremos muitas vezes receber o reconhecimento e o elogio como se nós fôssemos os autores independentes da nossa vida, como se nós fôssemos os grandes realizadores dos feitos que alcançamos e conquistamos. E esquecemos de pensar, assim como Paulo dizia: pela graça de Deus eu sou o que sou. Não há nada na nossa vida que nós não alcancemos que não seja pela graça de Deus. Sabe, você e eu muitas vezes corremos o risco de acreditarmos naquilo que as pessoas falam para nós. Quando as pessoas nos elogiam, quando as pessoas nos exaltam com palavras, às vezes a gente acaba se seduzindo por isso e acreditando naquilo que elas falam. A gente acredita tanto nisso que agimos com orgulho e com soberba, já não mais dependemos de Deus em oração. Quando alguém faz uma crítica a nós, nós reagimos com amargura, com ira, com crítica, com a fúria de um leão. Quando talvez nós temos outros que tenham menos conquistas do que nós achamos que nós temos, nós desprezamos as outras pessoas e as tratamos de um modo arrogante. Deus se opõe ao soberbo. Deus se opõe àqueles que confiam em si mesmos, mas ele concede graça aos que são humildes. Por isso Deus diz para Naum: eu estou contra você. Como é que a arrogância se manifesta na sua vida?
Talvez você não seja alguém que trate os outros claramente com soberba, mas talvez o seu coração arrogante se entristeça com o sucesso dos outros. Talvez o seu coração arrogante não consegue humildemente se alegrar com a conquista do outro, porque você começa a se perguntar por que o outro e não eu. Deus nos chama a nos humilharmos debaixo da poderosa mão dele. Reconhecemos que tudo o que alcançamos é pela graça e nos alegramos com aquilo que pela graça ele permite que outros alcancem também. Esse texto de Naum também é uma lembrança, um consolo para aquelas pessoas que às vezes são humilhadas, aquelas pessoas que sofrem injustiças, aquelas pessoas que pagam um preço alto pelo orgulho e pela autossuficiência dos outros, de que Deus um dia trará fim a toda injustiça e arrogância. Como Maria vai dizer no seu cântico, no Magnificar, Deus dispersa aqueles que são de coração soberbos. Ele derruba o governante dos seus tronos. Ele exalta os humildes e estende a sua misericórdia àqueles que o temem. Deus abate o leão autossuficiente. Mas um outro texto que traz duas metáforas para nós é o texto de Naum, capítulo 3, os versículos de 4 a 7. Ali nós nos deparamos com uma feiticeira meretriz, com uma feiticeira sedutora, que atraía as nações com as suas palavras, com seus dizeres. Veja o que diz Naum, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? No outro conjunto agora de imagens da prostituta e da feiticeira, Deus descreve a queda de Nínive como uma queda desastrosa. Se você lê o comecinho do capítulo 3 de Naum, você vê uma dinâmica intensa naquele texto, os cascos dos cavalos batendo no chão, as carruagens chegando para atacar a cidade, os corpos estendidos no chão, o saque acontecendo e aquela cidade cairia. Aquela prostituta sedutora, aquela feiticeira que atraía as nações, que seduzia as nações, agora é conquistada. É muito interessante como a Bíblia muitas vezes associa a metáfora da prostituta com a feiticeira. Por exemplo, se você olha para 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, o texto diz para nós que o último rei da dinastia de Acabe, Jorão, pergunta para Jeú: olha, Jeú, você está vindo em paz? E a resposta de Jeú para aquele rei é: que paz, enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias. Prostituição e feitiçaria descritas de um modo paralelo aqui. Isaías 57:3, Deus está fazendo uma acusação muito dura contra Jerusalém, e Deus diz ali: mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. De novo, a agoreira e a prostituta, ou a feiticeira e a prostituta, descritas de um modo paralelo. A prostituição tem um paralelo com a feitiçaria, porque na prostituição busca-se o controle por meio da atração sexual de alguém. E a feitiçaria busca o controle dos astros, por meio da magia, das artes mágicas. Ambas são atitudes egoístas, cuja finalidade é uma finalidade oculta, egoísta. E foi assim que a Síria seduziu as nações. A Síria tinha um discurso muito bonito, muito belo, para as nações que aquele império conquistaria. Veja um exemplo aqui, quando eles tentam conquistar a cidade de Jerusalém. Olha só o que diz Senaqueribe, o avô
de Assurbanipal, quando ele vai atacar Jerusalém, ele fala: venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Era esse o discurso sedutor que os assírios usavam, para que quando aquelas cidades se entregassem, para que quando aquelas cidades se rendessem, então eles iam lá e matavam as pessoas, matavam de uma forma cruel, de uma forma dura, e Deus diz: eu vou expor a vergonha de vocês. Como era comum no Antigo Oriente Próximo, a maneira de se punir uma prostituta era levantar o seu vestido até a cabeça e expor toda a sua nudez. É isso que Deus diz para os assírios no versículo 5. Vocês foram uma prostituta sedutora, e eu vou expor a vergonha de vocês, a humilhação de vocês, diante de todas as nações. Mas o versículo 6 também nos lembra que Deus jogaria imundície sobre os assírios. Aqui a palavra imundície é a palavra para excremento, né? Deus vai jogar uma coisa muito suja, impura sobre os assírios, humilhando eles publicamente. É muito interessante porque aqui parece ter uma penalidade que é proporcional ao crime. Porque, afinal de contas, essa palavra imundície, né, ou esterco, ela é usada para descrever a idolatria no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 29, 16 e 17 diz para Israel: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações, a mesma palavrinha aí para imundície, vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. A Assíria se entregou à idolatria, a Assíria seduziu as nações, e agora Deus lançaria sobre a Síria imundície. Ela seria envergonhada publicamente, e as nações olhariam para a Síria e proclamariam uns para os outros: olha o que aconteceu com a Síria caiu, e não existe ninguém que lamente a sua queda, não existe ninguém que chore a sua morte. Era muito comum no Antigo Oriente Próximo você ter lamentadores para o enterro, você pagar lamentadores profissionais para chorarem a morte de alguém, mas não tem ninguém para chorar a morte da Síria, não tem ninguém que traga consolo para a Síria. Aqui é um trocadilho muito interessante, porque o verbo usado para consolo no hebraico é Naham, e o nome do profeta que traz esse anúncio é Nahum, o Consolador. Ao falar que não haveria consolo para a Síria, Nahum estava trazendo consolo para o seu povo, de que aquele grande império cairia. E aí todas as nações se veem livres e dizem no capítulo 3, versículo 19: não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu pela sua crueldade sem limites? Deus coloca o fim, Deus humilha aquela prostituta, feiticeira, arrogante. Deus humilha a feiticeira sedutora. Esse texto, ele permanece como um testemunho para nós de que a tentativa de usar outros para alcançar os nossos próprios propósitos, de usar pessoas para seduzir com egoísmo de diversas formas, talvez por meio de qualidades físicas, talvez pelo nosso jeito, na nossa personalidade, a maneira como nós lidamos com os outros e sabemos muito bem usar pessoas em vez de tratá-las com amor. Deus odeia esse tipo de atitude. Deus odeia atitudes em que nós nos relacionamos com os outros, não porque amamos e buscamos o bem, mas porque queremos alcançar algo em troca para o nosso próprio benefício, mesmo que isso traga prejuízo para o outro. A gente pode criar um quadro, muitas vezes, de nós mesmos, como se fôssemos pessoas
piedosas, um grupo seleto da igreja, e muitas vezes esconder hábitos pecaminosos terríveis que temos praticado. Eu lembro quando eu cheguei no seminário e uma das primeiras semanas de aula nós tivemos uma capela de disciplina no nosso seminário. O ano anterior tinha sido um ano em que muitos ali que estavam estudando, cantando no coral do seminário, talvez até mesmo participando de pregação na capela e envolvidos ali com a vida do seminário, de cultos e de aulas. Eles haviam se envolvido com coisas como prostituição, drogas, bebida. E aquela capela que nós tivemos uma das primeiras semanas quando eu cheguei, foi uma capela muito triste, uma capela de disciplina, em que o seminário teve que tratar e lidar com vários alunos que tinham se entregado a essas coisas, de maneira oculta, de maneira que ninguém via, que ninguém contemplava, que ninguém sabia, mas uma hora a verdade apareceu. Uma hora a verdade veio à tona. E Deus tratou o pecado de cada uma dessas pessoas. Talvez em pequenas atitudes nossas, nós tentemos mascarar os nossos defeitos e criar um quadro mais bonito e melhor do que nós somos, a fim de garantir a nossa boa reputação. Podemos lançar mão da manipulação dos outros, usando pessoas em vez de amá-las. Demonstramos um interesse pela amizade delas, mas no fundo, o que nós queremos é uma recompensa imediata ou futura para nós. Por fim, o que esse texto também nos ensina é que nós devemos tomar cuidado com os encantos e as belezas desse mundo. A Síria representava sedução para o povo de Deus. Eles tinham um discurso bonito, eles apresentavam algo belo, prazeres e alegrias e paz, quando na verdade o que eles entregavam era destruição e morte. E o mundo ao nosso redor, queridos, também traz propostas sedutoras. Promete nos oferecer prazeres e alegrias, mas no final desses prazeres e alegrias o que nós encontramos é morte e destruição. Não se deixe seduzir pelo discurso arrogante desse sistema que se opõe a Deus. Não se deixe seduzir por esse discurso sedutor desse sistema que está em rebelião ao Senhor. Nós temos um rei que não é o rei desse mundo. O nosso rei é o Senhor Jesus. E diferente de outros vassalos judeus que se entregaram ao discurso sedutor do rei da Síria, que você esteja tão comprometido com Jesus, que se entregue apenas ao reinado dele e não ao reinado deste mundo que está no colo de Satanás. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a fazer a mesma oração do salmista do Salmo 139. A orar assim como ele, dizendo a Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos, Senhor, são tão bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém.